A paz do Senhor, queridos. Sou o pastor e professor William Cabral do Seminário Teológico Hallan Gran. Hoje nós temos a incumbência de vos trazer uma das epístolas de Paulo, da linha de epístolas pastorais, a epístola de Paulo a Tito. Então, o STHG, aula 8, Teologia dos Escritos Paulinos. O professor é William Cabral, esse que vos fala. As epístolas são pastorais e nós vamos falar sobre a epístola de Tito. Nós vamos dar um enfoque bíblico a essa epístola, portanto, vá conferindo nas referências que forem dadas nesse trabalho. Primeiro, eu quero dizer que essa carta foi escrita pelo apóstolo São Paulo para incentivar o seu irmão na fé Tito, o qual havia sido deixado em Creta para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias. Isso fica evidente em Tito, capítulo 1 e verso 5. Essa carta aconselha Tito a respeito de quais qualificações deve-se buscar nos líderes da igreja e que instruções a vários grupos sociais nós devemos dar, situadas em contraste com os falsos mestres. Ela também alerta Tito acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta, reprováveis eles, amantes do ventre, preguiçosos, e aí essa carta realmente se adapta para os dias de hoje. Portanto, é uma carta muito atual, apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás. No grupo de informações básicas, podemos dizer que ela é das epístolas paulinas chamadas de pastorais, aos pastores Timóteo e Tito. O autor é Paulo. Ela foi escrita entre 62 e 66 d.C., local na Macedônia. O alvo é Tito. O versículo-chave é Tito, capítulo 1 e verso 5. E se tem uma expressão-chave para essa epístola, essa expressão é ordem na igreja. Tito precisava pôr ordem na casa. O esboço dela é muito simples. É a defesa da sã doutrina, que é a parte teórica, e o desfrute dessa sã doutrina, que é a parte prática, a despeito de todas as outras epístolas que nós estudamos até agora. Existe a questão da doutrina, tá? Da organização e da doutrina, e como fruto disso a obediência, para que a igreja esteja na mais perfeita ordem. Aliás, esse é o ponto principal da epístola, colocar a ordem na casa. Por isso que Paulo mandou Tito, esse homem tão forte e tão dedicado ao evangelho. Os principais personagens, como já dá para entender, é Paulo, o apóstolo de Cristo, que foi chamado por Jesus a caminho de Damasco. Ele escreveu para encorajar Tito e orientá-lo a respeito da sua posição de liderança na igreja. E Tito, que é um cristão grego que foi enviado por Paulo para pastorear essa igreja situada na ilha de Creta. Ilha de Creta é essa que ficou conhecida na mitologia como a ilha onde morava o Minotauro, um homem com a cabeça de touro, que foi morto por Perseu, um semideus. É uma mitologia grega muito conhecida e divulgada até hoje nos filmes de Hollywood. O caráter de Deus é evidenciado nessa epístola. Deus é bondoso, amoroso, misericordioso, ele cumpre as suas promessas e ele é um Deus verdadeiro, como sempre foi. E é por isso que nós cremos nesse Deus. Mas para que você ainda se situe mais, eu quero falar a respeito do contexto, tá? Então vamos agora para a parte do contexto da epístola a Tito. Em que contexto ela foi escrita? Bom, primeiro o destinatário, né? Tito era um gentil, lá em Gálatas 2:3 vai dizer isso. Foi convertido por meio de Paulo, um verdadeiro filho na fé, acompanhou Paulo em algumas viagens e foi ele a quem Paulo confiou algumas das tarefas mais difíceis do seu ministério, como a de levar, por exemplo, a epístola à igreja de Corinto, que estava completamente desorganizada, e a oferta aos pobres de Jerusalém, lá em 2 Coríntios 8, versículo 6 e 16 e 17. Então era um homem de confiança de Paulo. Em Tito, capítulo 1, verso 5, nós lemos que Paulo lhe confiou a organização da igreja em Creta, cujos habitantes eram conhecidos como difíceis de lidar, que mostra o seu caráter energético e o seu zelo na causa de Cristo. Deveria ser mais velho do que Timóteo, parece bem mais forte, física e moralmente, pois Paulo mostra mais preocupação com Timóteo do que com ele. E o que é que nós temos a dizer da região de Creta? Bom, queridos, Creta era realmente uma ilha, né, no Mediterrâneo, e lá, além de todo esse contexto mitológico, de Perseu, de tudo isso, o povo de lá era voltado para essas lendas. E logo que Tito chegou nessa igreja com Paulo, ele começou a ter problemas com os judaizantes, ter problema com outro sectário. Essas pessoas iam até onde estavam as famílias e tentavam entrar
no seio das famílias, para ali eles colocarem coisas errôneas na vida desse povo, fazendo com que as pessoas saíssem da igreja, deixassem o evangelho, né? A cidade de Troia, ela, na verdade, ela foi criada o estado de Creta, na verdade, perdão, foi criado em 1898, na sequência da intervenção das grandes potências, tá? Em 1897 houve uma insurreição em Creta e levou o Império Otomano a declarar guerra à Grécia, que levou o Reino Unido, a França, a Itália e a Rússia a intervir, alegando que o Império Otomano já não podia manter o controle. Foi o prelúdio da anexação definitiva da ilha ao Reino da Grécia, que ocorreu de fato em 1908 e em 1913 realmente ficou estabelecido. Ou seja, é uma região muito conturbada, mas linda, maravilhosa pelos seus encantos e pelas suas belezas naturais. Essa igreja de Creta, ela estava passando por sérias dificuldades. E aí, como esse povo era muito irancudo, era um povo que dava muito trabalho, Paulo enviou o que ele tinha de melhor. Ele enviou a um homem que tinha se estabelecido e que tinha já cumprido algumas missões de difícil êxito, como por exemplo, essa missão que ele foi cumprir lá aos Coríntios, né? De levar aquela carta aos Coríntios, quando os Coríntios estavam numa verdadeira pavorosa, estavam fazendo da igreja do Senhor um local de divisões, de dissessões, de disse-me-disses, de grupinhos. Bom, hoje Creta continua sendo linda e maravilhosa, e os vários voos que vão para lá, eles vão sempre cheios de turistas que vão para apreciar as suas belezas naturais e a sua gastronomia mediterrânea. Eu coloquei uma foto aí da igreja lá de Creta, tá? Para que vocês possam ver como era bonita e impávida esses monumentos. O propósito maior dessa epístola é mostrar a Tito que há necessidade de uma boa ordem na igreja, de se estabelecer presbíteros e a dificuldade de se alcançar uma boa conduta no meio dos crentes tão grosseiros e difíceis. Outra coisa que nos chama a atenção é a questão, meus queridos, dessas pessoas do conteúdo da epístola a Tito, que chama a atenção dessas pessoas que dificultavam as tarefas pastorais. Tito foi lá para pôr em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros em cada cidade. O seu desafio maior era calar os falsos mestres e repreendê-los, isso mesmo, repreendê-los severamente. A consciência do chamado de Paulo é colocado logo de cara no versículo 1. Paulo é o servo, o escravo de Deus e apóstolo de Cristo. E a sua função também é colocada ali, fortalecendo a fé e ensinando a verdade. A consciência do chamado de Paulo dá a garantia da vida eterna e traz consequências benéficas, como a fé, a graça e a paz, o qual ele deseja ao pastor Tito, que está ali na ilha de Creta. O comportamento cristão e o modo de vida cristão ficam evidenciados. As pessoas têm que deixar o estilo de vida ímpio, abandonar os prazeres pecaminosos, viver com sabedoria, viver com justiça, viver com devoção, se quiserem realmente serem considerados santos. O comportamento cristão ainda fica evidenciado na expectativa de cada cristão na bendita esperança e na manifestação da glória de Deus. Porque na obra de Cristo ele libertou de todo pecado, ele purificou e nos fez dedicados às boas obras. Portanto, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo Jesus. E essa convicção da salvação nos mostra, no versículo 3 de Tito 3, quem éramos, quem nos transformou, como fomos transformados e quem somos agora. Isso fica bem claro e evidenciado. Quem éramos, quem nos transformou, como fomos transformados e quem somos agora. Tá, queridos? Então, meus filhos, o importante para nós termos uma visão mais ampla dessa epístola é nos deixarmos levar e mergulhar naquilo que era o principal problema. Que era o principal problema? Os falsos mestres. Ainda hoje o são, diga-se de passagem. Nós temos pessoas que estão dentro das igrejas ensinando heresias, e em Creta não era diferente. Vamos ver quem eram esses falsos mestres. Vamos ver o perfil deles. Primeiro, os rebeldes, não respeitavam a liderança nem os ensinamentos da palavra. Eram promovedores de conversas inúteis, viviam falando coisas sem importância e usavam linguagem eloquente para enganar e tirar a solidez da verdade.
Eles também eram enganadores, porque eles enganavam com eloquência vazia, ou não tinha conteúdo nas pregações dele. Tudo que fazem, eles eram impuros, porque tudo que fazem não tinha valor para Deus, pois a mente e a consciência deles estavam corrompidas, cauterizadas pelo pecado, buscando a glória para si. Outra parte do perfil é que eles eram detestáveis. Tais sujeitos causam horrores e nojos a Deus, tornando-se algo abominável aos seus olhos. E, além de tudo, eram desobedientes, não se submetiam a determinado ensino e viviam de modo arbitrário. Os desobedientes são repróbados diante de Deus, mesmo que façam boas obras. Não adianta fazer boas obras se você não está em obediência com Deus. Pervertiam famílias inteiras, ensinavam falsidades, diziam falsamente conhecer a Deus, mas Paulo afirma que não bastava professar e conhecer o Senhor, era preciso demonstrar isso por meio de obras. Qual era a tarefa que Tito tinha então, pastor? Calá-los. A palavra no original indica colocar uma mordaça. Tal atitude é necessária para que não venha perverter casas inteiras com sua mensagem. Ele tinha que repreendê-los severamente, apregoando a verdade. E quem estava ali era um homem que tinha essa capacidade. Era um homem duro, era um homem rico em conhecimento e que foi admoestado pelo próprio Paulo. A sua aceitação no cânon. Uma possível citação de Tito 3:1 por Clemente de Roma. E o apóstolo Paulo, na parte prática, diz que ele merece a nossa atenção quando buscamos obter na Bíblia instruções de como viver uma vida agradável ao Senhor. Podemos aprender que devemos evitar, assim como aquilo que devemos imitar. Então, tanto evitar como imitar, fica muito claro nessa epístola. Em seguida, Paulo faz uma afirmação que jamais deve ser esquecida. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam o seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Como cristão, nós devemos examinar nossas próprias vidas e tirar de nós o melhor. Quero concluir dizendo que, junto com esses avisos, Paulo também nos diz como evitar negar a Deus, que nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? Ao buscar uma renovação diária da nossa mente pelo Espírito, nós podemos dizer então que tudo isso juntamente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a conclusão é essa. Junto com esses avisos, Paulo também nos diz como evitar negar a Deus, porque Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao buscar uma renovação diária de nossa mente pelo Espírito Santo, podemos desenvolver-nos em cristãos que honram a Deus pela palavra e pela maneira como vivemos. Muito obrigado a vocês. Esse é o resumo da aula de vocês. Eu já agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui lecionando para vocês no Seminário Teológico Harlan Grant. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.